Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu não me acostumo sem seus beijos. A música da minha vida. E não sei viver sem seus abraços. Aprendi que pouco tempo é muito se estou longe dos seus braços. Acho que posso dizer que conheci o inferno desde muito cedo. E digo isso porque, desde a minha adolescência, entrei por um caminho sem volta, o mundo das drogas. Eu podia, de repente, até colocar a culpa na minha família, já que eu cresci num lar sem estrutura. Desde menino convivi com brigas, discussões, álcool. Sou filho único e fui com os meus pais que tive o primeiro contato com a bebida. E diante da liberdade que eu tinha dentro da minha própria casa, foi inevitável ultrapassar também os limites na rua. No fim, a minha vida desandou. Fui fraco. Esta é que é a grande verdade. E isso, aliado à falta de estrutura familiar, me colocou, repito, num caminho sem volta. A gente, quando usa drogas, pensa que é mais forte do que ela, pensa que pode parar quando bem entender, só que não é bem assim. Cheguei a fazer tratamentos em clínicas de recuperação, só que no final acabava sempre do mesmo jeito, tendo uma recaída e voltando para o vício. Batia a solidão, batia a frustração, a falta de perspectiva, a carência, a revolta, e era nas drogas que eu acabava buscando refúgio. Nessa época eu morava em Guaratuba com a minha família. Por conta do vício, eu simplesmente não tinha limite para nada. Me sentia infeliz, sem um propósito. Foi quando, cansado desta vida, por vontade própria, tomei a decisão de me internar mais uma vez. E desta vez, numa clínica em São José dos Pinhais, onde fui muito bem acolhido. Aos poucos, com o apoio dos educadores, os grupos terapêuticos, os cultos evangélicos, eu fui melhorando a cada dia. Era nas minhas orações a Deus, durante as madrugadas, que eu buscava apoio para vencer a solidão e o vazio que sentia. Eu rezava a Deus com todas as minhas forças, pedindo perdão pelos erros cometidos e suplicando que me desse mais uma chance de recomeçar. Pedia principalmente que Ele colocasse alguém no meu caminho, uma mulher que eu amasse e que me amasse também, com quem eu pudesse compartilhar a minha vida e, quem sabe, até construir uma família. Foi quando, alguns meses depois, uma coisa curiosa aconteceu. Conversando com um líder religioso, ele falou uma coisa que eu lembrei imediatamente já ter escutado há algum tempo atrás. Foi palavra por palavra, exatamente igual. Se você quer que Deus coloque uma pessoa no teu caminho, você tem que saber pedir. E o Marcelo? Você tem que especificar como você quer que seja essa mulher. A cor da pele, dos olhos, do cabelo, tudo. O caráter, o temperamento, o jeito de rir. Você tem que dizer a Deus, que informar a Ele como deve ser essa pessoa. Depois é só pedir, mas pedir com fé. E pode ter certeza de que Deus vai te atender. Eu fiquei abismado porque foi exatamente a mesma coisa que outra pessoa já tinha me dito. Por coincidência, um outro líder religioso. A mesma coisa, sem tirar nem pôr. Da primeira vez, eu saí da igreja achando que aquele homem fosse louco. Imagine, especificar fisicamente a mulher que eu queria.
era uma coisa praticamente impossível. Pelo menos no meu jeito de ver. Só que desta segunda vez, não sei se por eu estar um pouco mais maduro, não sei se pela repetição, porque é fácil julgar loucura uma coisa que você ouve pela primeira vez. Só que quando você ouve uma segunda exatamente igual de uma outra pessoa que nem conhece aquela primeira, você já fica mais pensativo. Não pode ser coincidência. A verdade é que naqueles últimos tempos, confesso que Deus tinha se tornado meu melhor amigo. Eu conversava com ele em oração durante as noites e madrugadas. Fiquei até me perguntando se não seria ele querendo conversar comigo, através da boca daquele homem, como já tinha tentado conversar comigo, através da voz daquele primeiro. Os dois homens, líderes religiosos, me dizendo exatamente a mesma coisa. Que se eu quisesse encontrar uma pessoa, deveria saber pedir. E ter uma imagem bem nítida na minha cabeça de como ela deveria ser. Características físicas, de temperamento, de caráter. A primeira vez que eu ouvi aquilo, achei que aquele homem fosse louco. Só que desta vez, mais maduro, e ouvindo a mesma coisa, repetida pela segunda vez, vírgula por vírgula, eu comecei a me perguntar se não seria Deus querendo se comunicar comigo, querendo realizar o meu sonho. Tudo de novo exatamente igual. E foi então que me postei de joelhos em oração. Fechei os olhos e fiz exatamente o que aquele homem tinha me falado. Segui suas instruções, letra por letra. E comecei a imaginar aquela que, na minha concepção, era a mulher perfeita para mim. Primeiro, pedi que ela fosse da igreja. Depois que tivesse os cabelos negros, longos e cacheados, a pele clarinha e o principal, que fosse carinhosa e gostasse de mim, que aceitasse a minha condição de dependente químico, que fosse minha companheira para o resto de nossas vidas. E fui crendo em Deus, que em oração, postado de joelhos diante dele, pedi que ele colocasse essa mulher no meu caminho. Os meses foram passando e eu continuei orando, lendo a Bíblia todos os dias, mantendo a minha fé, a convicção de que seria só questão de tempo. De que de repente, quando eu menos esperasse, aquela mulher apareceria no meu caminho. O homem falou, o líder religioso me chamou a atenção. Tem que fazer a imagem perfeita nos mínimos detalhes, pedir a Deus e o mais importante, pedir com fé. Foi quando aconteceu de eu quebrar um dente e ter de ir ao dentista. Pedi então permissão ao responsável pela casa de recuperação e fui até o posto médico. Era ainda bem cedo. Lembro que estava muito frio, era inverno. E eu fiquei ali sentado naquela sala de espera, aguardando a minha vez de ser atendido. Foi quando aconteceu uma coisa que eu sei que nunca vou esquecer. Até porque foi o acontecimento mais marcante da minha vida. De repente, eu distraído, perdido nos meus pensamentos,
vi entrando pela porta aquela mulher. Olhei para ela e disse a mim mesmo: não pode. Não pode. Na hora senti até um arrepio. A pele branquinha, cabelo negro, longo, cacheado. Eu me arrepiei dos pés à cabeça. Depois senti como se um fogo estivesse queimando o meu corpo todo. Fiquei olhando para aquela moça, ainda sem acreditar, porque ela era exatamente igual à mulher que eu tinha pedido a Deus em oração. Meu Deus, não permita que eu esteja enganado. Será ela? Será a tua resposta às minhas orações? Meu Deus, eu nunca tinha sentido nada parecido por mulher nenhuma. Foi uma coisa que me arrebatou. E tudo isso só de vê-la entrando pela porta. Ela. Só pode ser ela. O cabelo longo, cacheado, negro. A pele branquinha. É esta mulher que Deus preparou para mim. Ninguém pode imaginar a sensação de euforia que tomou conta de mim. Era como se eu estivesse recebendo uma revelação de Deus. Eu nunca fui tímido. Nunca tive dificuldade de puxar conversa com uma mulher. Pelo contrário, sempre fui muito extrovertido, comunicativo. Mas confesso que fiquei paralisado diante daquela situação. Não sei porquê, mas fiquei sem coragem de me aproximar daquela que com certeza era a mulher que eu tinha pedido a Deus em oração. Porque era ela. Eu não podia estar enganado. Seria uma brincadeira de muito mau gosto que eu olhasse para aquela criatura que eu já tinha visto tantas vezes na tela da minha imaginação e não fosse ela. É claro que era. É claro que era ela. Bem nesse momento, como se fosse Deus me dando uma força, vi surgindo aquele raio de sol pela frestinha da janela. Eu fiquei pasmo, porque o tempo estava nublado, frio, e de repente, aquele raio de sol. Será que era Deus querendo me dizer que um raio de sol estava invadindo a minha vida? Na pele daquela menina? Só podia. Foi como se fosse um sinal. No mesmo instante, escutei aquela voz no meu interior dizendo: vá até a janela. Vá lá se aquecer um pouco com aquele raio de sol. Foi o que eu fiz. Ainda sem entender direito o que estava se passando, eu levantei da cadeira e tomei o rumo da janela. Fui caminhando lentamente, sem tirar os olhos daquela mulher. O posto médico era imenso e na metade do caminho, me perguntei em pensamento: e agora? O que eu faço para me aproximar? O que digo a ela? Cheguei à janela, bem onde se projetava aquele raio de sol. E dali a pouco, para o meu espanto, ela também se levantou da cadeira e veio na minha direção. Nem tinha olhado para mim ainda, mas com certeza estava sendo guiada por Deus. Foi a sensação que eu tive, a certeza que tive naquele instante. É Deus guiando os nossos passos. Tremi dos pés à cabeça. Ela se aproximou assim, bem devagar, toda linda, toda delicada, toda feminina. E parou a alguns metros de distância de mim. Ficou ali, lendo um cartaz que estava colado na parede.
Olha, eu tremia só de olhar para ela. Ainda com aquela ideia fixa de que não era apenas uma coincidência. Aquele nosso encontro não era apenas um acaso. Ela tinha sido mesmo mandada por Deus. Era a resposta às minhas orações, só podia ser. Eu tive a certeza de que tínhamos sido mandados àquele posto de saúde para cumprir uma coisa que já estava escrita no céu. Repito, pelo menos fisicamente, ela era igualzinha à mulher que eu vivia pedindo a Deus em oração. Fiquei ali me perguntando, e agora? Me aproximo? Mas falo o quê? Puxo conversa? Eu nunca me senti tão desorientado, tão paralisado diante de uma mulher como naquele momento. Estava sem coragem de me aproximar. E foi então que eu percebi que ele estava com conjuntivite. Devia estar ali no posto médico justamente por causa disso. Aproveitei isso para puxar assunto. Me aproximei, ainda tremendo. Conjuntivite? Ele então se voltou para mim e confirmou com um movimento de cabeça. Eu também já tive, coisa chata, né? Fica coçando. Não parece que tem areia dentro do olho? Eu falei aquilo e sorri. Ela retribuiu o sorriso e confirmou. É verdade, incomoda muito mesmo. Pois então, eu não sabia o que falar. Incrível! Repito, eu sempre fui extrovertido, comunicativo. Estava tímido, acanhado. Meu corpo tremia dos pés à cabeça. Porque não era apenas uma mulher. Ela era a mulher que eu tinha pedido a Deus em oração. Ele tinha colocado aquela moça no meu caminho. Eu não tinha dúvida nenhuma sobre isso. Era ela. E que sorriso bonito, meu Deus. Parecia uma fada. Um anjo de Deus de tão linda. Enquanto a gente conversava, eu não tirava aquela ideia da cabeça. É ela. Só pode ser ela. No meio da conversa, para minha tristeza, escutei alguém me chamando pelo nome. Olhei para o lado e vi que era a dentista. Tinha chegado a minha vez de ser atendido. Um pouco desconcertado, eu entrei no consultório, só que antes de ser atendido, lembrei que tinha deixado a minha bolsa sobre a cadeira onde estava sentado. E acabei usando isso como desculpa para voltar e trocar uma última palavra com ela. Na verdade, fiquei com tanto medo de não vê-la nunca mais. Seria uma pena. Mais do que pena, seria um pecado. Imagine, tinha esperado por essa mulher a minha vida toda e quando a encontro a deixo escapar assim tão fácil? Pedi licença para a doutora e fui lá apanhar a minha bolsa. Saí do consultório, me aproximei e depois de pegar a bolsa, mesmo com o corpo tremendo dos pés à cabeça, abri a boca e falei: escuta, será que você ainda vai estar aqui depois que eu for atendido? Ela sorriu para mim, meio desconfiada. Não sei, acho que sim. Mas por quê? Não, é que eu queria continuar a nossa conversa. Gostei tanto de te conhecer. Mais uma vez ela sorriu. Meu Deus, era ela. Só podia ser. A cada segundo eu tinha ainda mais convicção disso. Era ela, mulher que eu tanto tinha pedido a Deus em oração. Fisicamente, pelo menos, era exatamente igual. A pele clarinha, o cabelo negro, cacheado, longo, era ela. Só podia ser. Ainda demorou um pouco para eu ser atendido. Mas, para minha alegria, quando saí, ela continuava sentadinha na cadeira.
Acabamos então reatando a conversa. Ela me contou que era separada e que frequentava a igreja. Só isso já me fez ter ainda mais certeza de que eu estava certo. O problema é que não podia me demorar muito ali. Estava internado numa clínica de recuperação, tinha regras a cumprir, quer dizer, mas a emoção que eu sentia era tão grande. No fim, acabei pedindo o número do seu telefone para que a gente não perdesse o contato. E ela, apesar de ter ficado um pouco hesitante, atendeu ao meu pedido e escreveu o seu número num papelzinho que eu coloquei no bolso com todo carinho. Só que, no último instante, me advertiu. Só que, eu só posso atender no final do meu expediente. Ou então, melhor ainda, no meu intervalo de almoço, tá? Mais ou menos 2:20 da tarde. Fora disso, não tem como conversar comigo, não, que eu estou ocupada. Não, você pode ficar tranquila. Eu ligo 2:15, tá bom assim? Só que a gente está conversando aqui há tanto tempo e eu ainda não sei o seu nome. Elaine. A gente então se olhou com tanta intensidade. Eu falei que tinha sido um prazer conhecê-la. Ela respondeu que também tinha gostado de me conhecer. Essas coisas que a gente diz quando acaba de conhecer uma pessoa especial. Antes da despedida, eu ainda perguntei: escuta, se eu me despedir com um beijo no teu rosto, será que eu corro o risco de pegar conjuntivite? Dizem que isso passa, né? Ela sorriu e balançou a cabeça, confirmando. Só que eu mesmo assim me aproximei e a beijei. Tudo bem, não tem problema. Sabe por quê? Porque tem coisas que valem a pena. Falei aquilo e lhe dei mais um beijinho no rosto. Meu Deus, que pele macia. A minha vontade era de não me separar dela nunca mais na minha vida. Só que eu precisava ir. Fui para o ponto do ônibus com o seu perfume impregnado na minha roupa. Ainda bem que eu carregava comigo aquele pedaço de papel onde ela tinha anotado o número do seu telefone. Pode até parecer exagero, mas mesmo sem saber o que aconteceria no futuro, eu, nessas alturas, já tinha certeza de que finalmente tinha encontrado a mulher dos meus sonhos. Naquele mesmo dia, de tanto que pensei nela, acabei escrevendo uma poesia em sua homenagem. Peguei uma folha do meu caderno, desenhei um coração, uma flor, e escrevi aquele poema com palavras que saíram do fundo do meu ser. Na verdade, foi como se o próprio Deus estivesse segurando a minha mão e me inspirando aquelas palavras. Já que eu nunca me considerei um poeta, a minha intenção, na verdade, era ligar para ela já no dia seguinte. Só que me senti inseguro. Bateu medo. Sim, eu fiquei me perguntando: o que eu vou dizer para ela? Fiquei com medo de falar da minha situação. E se ela desligasse o telefone na minha cara, se eu contasse que estava internado numa clínica de recuperação? Fiquei com tanto medo de que ela não entendesse e se afastasse de mim de uma vez. A gente nunca sabe qual vai ser a reação da pessoa. Fiquei com medo de perdê-la antes mesmo de ter alguma coisa com ela, porque na minha cabeça, mesmo que ela não soubesse, eu já estava vivendo um lindo sonho de amor. No dia seguinte, enchi o peito de coragem e liguei. Quando o relógio marcou 2:15 da tarde, passei a mão no telefone e disquei o número que ela tinha me anotado naquele pedaço de papel. A ansiedade era tanta. As minhas mãos tremiam e suavam.
o coração só faltava saltar pela boca. 1000 palavras me surgiam na mente, 1000 coisas para falar, mas eu não me decidia. A insegurança era tanta. Eu ficava me perguntando, será que ela vai atender? Será que vai querer falar comigo? Sim, porque querendo ou não, a gente mal se conhece. E se eu disser que estou me tratando, se eu disser que estou aqui nessa clínica, será que ela vai querer continuar conversando comigo? Era só nisso que eu pensava enquanto discava aquele número. De repente alguém atendeu. E com o coração pulando no peito eu falei: boa tarde, eu queria falar com a Elaine. Só um minuto, por favor. Alguns segundos depois, ouvi aquela voz que para mim já era a voz mais linda do mundo. Alô, quem é? Oi, Elaine. É o Marcelo. Marcelo? A gente se conheceu no postinho, no posto médico, lembra? Ela não respondeu. Ficou no mais completo silêncio. E confesso que isso me deixou tão agoniado. Será que ela não queria falar comigo? Ou de repente, sei lá, tinha se arrependido de me passar o seu telefone? Diante do seu silêncio, meu coração bateu ainda mais forte. Chegou a me bater até um certo arrependimento por ter ligado. De repente, ela não tinha gostado de mim, do mesmo jeito que eu tinha gostado dela. Quem sabe não estivesse querendo falar comigo? Quem sabe tivesse me passado o seu telefone apenas para ser gentil, para não ser indelicada. E eu, que já estava inseguro, diante daquele silêncio, fiquei ainda mais inseguro, já meio arrependido, me censurando em pensamento. Eu não devia ter ligado. Mesmo assim, insisti. Elaine, você ainda está aí? Sou eu, Marcelo. Aquele cara que você conheceu lá no postinho médico, lembra? Meu Deus, eu não sei o que seria de mim se ela desligasse o telefone na minha cara. Repito, eu já estava vivendo uma história de amor, mesmo sem saber se seria correspondido. Porque eu não tinha nenhuma dúvida de que era ela, a mulher que Deus tinha colocado no meu caminho em resposta às minhas orações. Era ela. Eu tinha especificado tudo. Eu tinha formado a sua imagem na minha cabeça em todos os detalhes. A pele clarinha, o sorriso, aquele cabelo lindo, longo, cacheado, negro. Aqueles olhos. Meu Deus, até o perfume. Quando me aproximei dela, até o perfume já me parecia familiar. Eu lembrava do que aquele líder religioso havia dito: se você quer que Deus coloque uma esposa no teu caminho, você tem que saber pedir, tem que especificar, tem que dar os detalhes, formar a imagem da pessoa fisicamente, o caráter, o temperamento, modo de sorrir, modo de falar. Quanto mais detalhes, melhor. Foi exatamente o que eu fiz. Me coloquei de joelhos diante de Deus e pedi. E além de pedir, formei na tela da minha imaginação a imagem da mulher que eu queria. Era ela. Não tive dúvida, foi olhar para aquela menina e é ela. A pele clarinha, o cabelo negro, cacheado, o modo de sorrir. Meu Deus, até o perfume. Só podia ser ela. Deus finalmente tinha atendido as minhas orações. E agora eu estava ali com aquele telefone na mão, o coração pulando dentro do peito, naquela expectativa. Será que ela não vai me atender? Será que ela se arrependeu de ter
Ou será que ela esqueceu de mim? Daquela conversa que a gente teve? Aquele silêncio. E eu ali insistindo. Elaine, se ainda está aí, sou eu, Marcelo. Aquele cara que você conheceu no postinho médico, lembra? A carta é muito longa, não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca, amanhã neste horário, a segunda parte da história de Marcelo e Elaine, na sessão A Música da Minha Vida.